Olá pessoal, me chamo Marcelo Vergotti e esse é o canal Bíblia, Livros e Café. No último vídeo nós estávamos falando a respeito do Êxodo, né? O povo de Deus, com Moisés à sua frente, conseguiu sair do jugo dos egípcios. É uma grande obra de Deus, não é? E nós tivemos aí o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, já está no deserto já há 3 meses. E eu gostaria de retomar, não é, a nossa leitura, o nosso estudo a partir do capítulo 3º, versículo 4. Tá bom? Pegue a sua Bíblia e vamos ao nosso trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, aqui nós temos Êxodo capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: Eis-me aqui. E Deus disse: Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que se encontras é uma terra santa. Eu sou, disse Deus, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Eu queria aqui lembrar, que quem vai à missa com frequência vê, não é, os fiéis na hora da consagração de joelhos. E é hábito nosso de joelhos ali na hora da consagração, muitos se recolhem, fecham os olhos e sequer ousam afitar a presença de Deus, né, de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Isso é muito bonito e remete então ao exemplo de Moisés. É importante nós fazermos isso na hora da consagração da Eucaristia, não é? Porque é um sinal de adoração, de respeito. Embora hoje é muito comum você ver as pessoas estarem de pé, porque elas perderam simplesmente a noção do sagrado. É como Deus disse aqui: tira a sandália dos teus pés, porque essa terra é santa. E a igreja é um lugar sagrado, é um lugar santo. O presbitério, que é ali onde fica o altar, é um lugar santo e você tem que ter todo o respeito. Os fiéis, e tem uma corrente aí ligada à teologia da libertação que diz: não, você não precisa se ajoelhar porque Deus não quer que você se humilhe, não é? Mas nós precisamos fazer esse exercício. Os quadros, quando são pintados Satanás, os quadros mais antigos, Satanás é pintado sem joelhos. Por quê? Porque ele não se prostra diante do nosso Senhor. E eu vou te dizer uma experiência pessoal. Aquelas pessoas que se ajoelham diante de nosso Senhor Jesus Cristo, elas não se ajoelham mais diante de ninguém. No trabalho, na família, seja lá onde você for. Quando você se habitua a se ajoelhar diante de nosso Senhor Jesus Cristo, você se torna cada vez uma pessoa mais forte. Faça isso e você verá o efeito depois de algum tempo. Então, para continuar o nosso trabalho, o povo de Deus já está no deserto há 3 meses. E Moisés, não é? Pule aí para o capítulo 18, versículo 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para fazer justiça ao povo, que se conservou de pé diante dele desde a manhã até a tarde. Então, o povo precisava de ordem, precisava de um direcionamento. Moisés começou a instruir o povo, e o sogro dele, Jetro, né, viu que isso não ia dar certo, porque o povo de Deus que saiu do Egito era algo em torno de 1,5 milhão de pessoas. Eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E aí o sogro propôs: olha, isso não vai dar certo, você vai ficar aí o dia todo, é muita gente querendo que você resolva coisas do cotidiano
E ele diz o seguinte: escuta-me, vou dar-te um conselho, e que Deus esteja contigo. Tu serás o representante do povo junto de Deus, e levarás as questões diante de Deus. Tu lhes ensinarás tuas ordens e suas leis, e lhe mostrará o caminho a seguir e como terão que comportar-se. Mas escolherás do meio do povo homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porá à frente do povo, como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. E eles julgarão o povo todo o tempo. Levarão a ti as causas mais importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de menos importância. Assim aliviarão a tua carga, levando-a consigo. Se fizeres isso, Deus o ordenará, poderás dar conta do trabalho e toda a gente voltará em paz para as suas casas. Aqui está habitações, mas... E Moisés fez exatamente assim, não é? Nós temos aí o que é chamado na Bíblia a cátedra de Moisés, né? Uma cadeira onde alguém senta e lidera o povo de Deus. Essa cátedra é citada outras vezes. Eu quero salientar exatamente isso. O povo de Deus tem alguém à sua frente e tem uma cadeira de alguém que comanda esse povo. E aí você tem as divisões, não é? Divisões de quem coordena 1000, de quem coordena 100, de quem coordena 50 e quem coordena dezenas. Parece muito a Igreja Católica, né? Bispos, cardeais, bispos, né? Padres, paróquias. Então é dividido da mesma forma. Mas continuando, nós vamos ter... Aí vai ter que dar um pulo maior, tá? Vamos lá em Isaías 22. Só para pegar então a linha de raciocínio da cátedra. E ele diz assim, Isaías 22, versículo 20. Naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Hilcias. Eu o revestirei com uma túnica, o cingirei com o teu cinto e lhe transferirei os teus poderes. E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Eu o fixarei como um prego em lugar firme, e ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Isso lembra alguma coisa? Eu te entrego a chave, tudo que abrires na terra, no céu, será aberto na terra, e tudo que fechares no céu será fechado na terra. Isso lembra alguma coisa? Então aqui você tem Moisés na sua cátedra, dando ordem ao povo e coordenando o povo e orientando o povo. E aqui em Isaías a mesma coisa, né? A chave da casa de Davi. Olha que beleza. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Ele será um pai para os habitantes de Israel e para a casa de Judá. A casa de Judá, nós já vimos que é de onde vem de onde vem o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é o grande herdeiro, que é a casa de Judá, como a gente viu, não é? Levará ali o bastão, ninguém tirará o bastão de entre os pés da casa de Judá. E para completar, Mateus 23, versículo 1. E aí você vai ver o próprio nosso Senhor Jesus Cristo citando isso. Ele diz assim: dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés.
Observai tudo o que eles dizem, mas não fazeis como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e como eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los nem com o dedo. Então, aqui nessa parte final você já vê que há uma... sentaram ao trono, né? Sentaram aí ao trono de Moisés, a cátedra de Moisés, né? E fazem aí essas pantomimas, não é? Se você me der um carro, né, você vai ter em dobro. Ou pessoas que começam a ser mais importantes do que Moisés, né? Profetas, pastores maravilhosos, não é? E colocam fardo pesadíssimos nas costas dos fiéis, e eles mesmos levam vida de abonança. Então, onde que eu quero chegar com isso? Nós vimos lá que Deus fundou um povo, e depois Deus começa a constituir uma liderança para esse povo. Então, Moisés primeiro, né, tem a sua cátedra, que ele coordena o povo. E ele começa a delegar poderes para resolver problemas menores. Lá em Isaías você vê que essa cátedra, essa chave, né, que tudo que você abrir na terra será aberto no céu, e tudo que você fechar na terra será fechado no céu, ela já está instituída, né, para esse povo. Então assim, tem alguém que lidera, que senta a esse trono. E Jesus lá na frente cita, né, que tomaram posse do trono de Moisés. Só que o próprio Jesus depois ele entroniza alguém, né, nesse trono, né, e funda uma igreja e entrega a chave, né? Te darei a chave do céu, lembra? Então é importante nós termos essa conexão, porque aí eu saio da fundação de um povo e agora a instituição de um líder, a instituição de alguém que coordena todo esse povo de Deus. Então, espero que você tenha aproveitado bastante. Vamos aí agora fazer um fechamento, já falando então dos 10 mandamentos e do bezerro de ouro no próximo vídeo. Então, é um prazer ter vocês conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.